Você talvez ainda imagine Jesus como um bebê indefeso na manjedoura, ou como um homem manso caminhando na Galileia. Mas a verdade é que esse Cristo domesticado, esse Jesus bonzinho que muitos pregam hoje, não existe mais. O Cristo que João viu em Apocalipse não é frágil, não é suave, não é manipulável. Ele tem olhos como chama de fogo, voz como muitas águas, e pisa os pés como bronze em fornalha. Esse é o Cristo real. Perceba, João não começa Apocalipse falando da besta, nem dos cavaleiros, nem dos juízos. Ele começa mostrando Jesus. Porque antes de entender o futuro, a igreja precisa enxergar quem governa a história. E o governo não está em Roma, não está nos poderosos da terra, não está nas trevas, está no Cristo glorificado. E cada detalhe da visão é confrontador. Os cabelos brancos falam de eternidade. Os olhos de fogo revelam que nada fica oculto diante dele. Os pés como bronze polido apontam para juízo, firme, inabalável. A voz como muitas águas ecoa autoridade incontestável. Este não é um Cristo opcional. É o Senhor absoluto diante do qual todo joelho vai se dobrar. Meu irmão, minha irmã, quantos hoje dizem seguir Jesus, mas seguem um Cristo domesticado pela religião moderna? Um Cristo que não confronta, um Cristo que não julga, um Cristo que só abençoa, mas nunca exige santidade. Esse não é o Cristo de Apocalipse. Esse é o Cristo falso inventado para manter multidões confortáveis. E João mostra ainda. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, ele segura os pastores em sua mão, ele fala com espada e sua face brilha com glória irresistível. Quando João vê essa visão, ele não aplaude, não dança, não celebra superficialmente. Ele escreve: quando o vi, caí a seus pés como morto. Esse é o impacto de enxergar o Cristo real. O homem cai por terra, a carne se dissolve, o orgulho morre. E só então Jesus fala: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Esse é o Cristo que governa a eternidade. Você entende o peso disso? O Cristo de olhos de fogo não é apenas um detalhe profético. Ele é o Rei que julga a igreja, o Senhor que expõe os falsos crentes, o soberano que corta ramos mortos e sustenta a vida dos fiéis. E a pergunta que ecoa é: será que você já se prostrou diante desse Cristo? Ou ainda vive diante de uma caricatura confortável, de um Jesus que você inventou para não se arrepender? João escreve: e voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Aqui está uma das imagens mais impactantes do Apocalipse. Cristo glorificado, de olhos de fogo, não está distante, sentado apenas em seu trono celestial. Ele anda no meio da sua igreja. Os 7 candeeiros representam as igrejas, com todas as suas lutas, falhas, pecados e sofrimentos. E onde está Cristo? No meio delas. Isso significa que Jesus não abandonou sua noiva, mesmo quando ela tropeça. Mas também significa que ele a examina, julga e purifica. Perceba o contraste. O mundo olha para as igrejas e vê apenas instituições humanas. Muitos enxergam apenas problemas, escândalos e hipocrisia. Mas João tem a visão espiritual. No meio da igreja está o Senhor da glória. E ele não está como visitante, mas como dono. Ele não está como espectador, mas como juiz. Meu irmão, minha irmã, isso confronta diretamente a igreja moderna. Quantos pensam que podem transformar a comunidade cristã em palco de entretenimento, em empresa de negócios, em palanque político? Mas Cristo anda no meio dos candeeiros e seus olhos de fogo não deixam nada passar. E lembre-se, o mesmo Jesus que consola os fiéis também corta os infiéis.
O mesmo que segura as estrelas em sua mão direita, também remove o candeeiro quando a igreja abandona a verdade. Se não te arrependeres, breve virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Apocalipse 2:5. Ou seja, Cristo não tolera uma igreja sem fruto, uma igreja sem arrependimento, uma igreja sem santidade. E aqui está a pergunta: se Jesus anda no meio da sua igreja, como ele vê a nossa geração? Ele encontra a luz verdadeira ou apenas aparência? Ele encontra quebrantamento ou apenas performance? Porque no fim, não é o que os homens pensam da igreja que importa, é o que Cristo vê quando anda entre os candeeiros. E isso se aplica também a cada um de nós. Se somos ramos ligados à videira, também somos luzes diante do mundo. Cristo não olha apenas para templos, ele examina vidas. E se ele caminhasse hoje pelos corredores da sua casa, pelos cultos da sua comunidade, pelos segredos do seu coração, o que os olhos de fogo veriam? Não se engane, Jesus não está distante, ele está presente. E sua presença não é simbólica, é real, não é romântica, é santa. Ele anda no meio da igreja como Rei, Senhor e Juiz. E essa visão deve nos colocar de joelhos, em reverência, temor e arrependimento. João descreve: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Apocalipse 1, 14, 15. Aqui está a imagem que destrói de vez qualquer ilusão de um Cristo frágil. Primeiro, os olhos como chama de fogo. Isso significa que nada pode se esconder diante dele. Cristo não vê apenas o exterior, ele atravessa a máscara, a fachada, a religiosidade aparente. Os olhos de fogo queimam toda dissimulação e revelam o que realmente existe dentro de nós. Quantos se escondem atrás de cargos, atrás de discursos piedosos, atrás de ministérios visíveis? Mas diante dos olhos de Cristo tudo isso é pó. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 13. Você pode enganar homens, mas não pode enganar os olhos de fogo. E não apenas isso. Esses olhos não só examinam, mas julgam. Eles queimam o pecado, eles consomem a impureza. Eles revelam a verdade que o coração tenta esconder. Diante desses olhos, os falsos crentes serão expostos, os falsos líderes serão denunciados, as igrejas mornas serão desmascaradas. Depois, João fala da voz como muitas águas. Essa é a voz que não pode ser abafada, a voz que cala os discursos humanos, a voz que nenhuma filosofia pode contestar. É a mesma voz que criou o universo, dizendo, haja luz. É a mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo. É a voz que ressoa com autoridade sobre vivos e mortos. Meu irmão, minha irmã, essa voz não é opção entre muitas. Não é apenas mais uma opinião no mercado religioso. Ela é a voz soberana que governa tudo. Por isso, quem realmente ouviu essa voz não consegue mais viver da mesma forma. Quem foi atravessado por essa palavra não volta ao pecado com paz. Quem já ouviu as muitas águas não troca por sussurros da carne. Mas aqui está o ponto. Muitos hoje ouvem apenas pregadores, apenas tradições, apenas opiniões humanas, e nunca ouviram a voz de Cristo. E é por isso que sua fé é frágil, porque se apoia na voz dos homens, não na voz do Senhor. João nos mostra um Cristo cuja voz abala a terra, mas cuja palavra consola os fiéis. Ele fala com juízo contra os falsos, mas com vida para os seus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Se você não ouve a voz de Cristo, talvez nunca tenha sido uma de suas ovelhas. Os olhos de fogo revelam quem você é. A voz de muitas águas decide para onde você vai. Esse é o Cristo real, e diante dele não há como permanecer neutro. Ou você se dobra, ou será quebrado. Ou você ouve e obedece, ou rejeita e será condenado. João continua sua descrição e escreve:
Tinha na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse 1:16. Aqui está mais uma revelação devastadora do Cristo glorificado. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Isso não é metáfora poética, é a imagem do juízo que vem pela palavra. A mesma boca que consola seus filhos, condena os falsos. A mesma palavra que salva, julga. A mesma voz que chama para a vida, declara a sentença da morte. Por isso a Escritura diz: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. A espada da boca de Cristo corta a fundo, sem deixar espaço para máscaras. Meu irmão, minha irmã, isso significa que ninguém escapará da palavra. Quem hoje a despreza será julgado por ela. Quem hoje a ridiculariza será condenado por ela. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. João 12:48. Você pode ignorar pregadores, pode rejeitar a igreja, mas não escapará da espada que sai da boca de Cristo. E João acrescenta: o rosto dele brilhava como o sol na sua força. Não é um brilho suave, é glória insuportável. É o mesmo brilho que cegou Paulo no caminho de Damasco. É a mesma luz que um dia iluminará a Nova Jerusalém, onde não haverá necessidade de sol nem de lua, porque o Cordeiro será sua lâmpada. Esse rosto como sol é santidade em grau absoluto, é pureza que consome, é glória que os homens não podem suportar. É por isso que João cai como morto. É por isso que Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. E aqui está o choque. Esse Cristo não é opcional, não é decorativo, não é acessório da sua fé. Ele é fogo, é espada, é luz que consome. E se você não se prostra diante dessa glória agora, será esmagado por ela no dia do juízo. Muitos hoje querem um Jesus que sorri para o pecado, que negocia com a carne, que fecha os olhos para a rebeldia. Mas o Cristo que João viu tem espada na boca e rosto que queima como o sol. Ele corta, ele julga, ele purifica. E diante dele não há espaço para religiosidade superficial. João escreve: quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa é a reação inevitável de todo homem que contempla o Cristo real. Não é aplauso, não é dança, não é entretenimento. É queda, é quebrantamento, é morte do ego. O Cristo, de olhos de fogo e rosto como o sol, não pode ser visto sem estremecer. Não há espaço para soberba, não há espaço para orgulho, não há espaço para autossuficiência. Diante dele, até o apóstolo amado cai como morto. E isso denuncia a superficialidade de muitos cultos hoje. As pessoas dizem que viram Jesus, mas continuam rindo, brincando, saindo do mesmo jeito que entraram. Quem realmente viu o Cristo da glória nunca mais é o mesmo. Quem realmente foi tocado pela sua presença não volta a brincar com o pecado. Quem realmente caiu diante dele não volta a andar erguido em soberba. Foi assim com Isaías. Quando viu o Senhor exaltado, gritou: ai de mim, estou perdido. Foi assim com Paulo.
quando a luz o cercou no caminho de Damasco, caiu por terra, cego, quebrado, dependente. E foi assim com João em Patmos. O homem que conviveu com Jesus em carne, agora o vê em glória e cai como morto. Meu irmão, minha irmã, essa é a diferença entre o Cristo verdadeiro e o Cristo fabricado. O Cristo inventado pela religião massageia o ego. O Cristo real mata o ego. O Cristo falso te deixa confortável. O Cristo verdadeiro te derruba no chão. E só quem morreu diante dele pode viver para ele. É por isso que precisamos de uma visão renovada de Cristo. Não apenas do Jesus histórico, mas do Cristo glorificado. Porque quando ele se revela, a igreja deixa de brincar com a fé. Os falsos crentes são expostos, os verdadeiros se quebram em temor. Quantos hoje se aproximam de Deus com leveza carnal, como se ele fosse um acessório da vida? Mas se realmente o vissem, cairiam como mortos. Porque a glória de Cristo não é para ser manipulada, é para ser temida. E aqui está o teste. A sua fé já te levou a esse lugar de quebrantamento? Você já caiu em desespero diante da santidade de Cristo? Já sentiu o peso do pecado diante dos olhos de fogo? Se nunca caiu, talvez nunca tenha vista. Se nunca quebrou, talvez nunca tenha conhecido. Se nunca morreu, talvez ainda não tenha nascido de novo. Porque todo verdadeiro encontro com o Cristo real destrói o velho homem e dá início a uma nova vida. E é por isso que João cai como morto, para então ser levantado pelo próprio Senhor. João, caído como morto diante da glória de Cristo, ouve a voz que o levanta. O Senhor coloca a mão sobre ele e diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Aqui está a revelação que muda tudo. O Cristo glorificado não apenas julga, ele governa a eternidade. Ele se apresenta como o primeiro e o último. Isso significa que tudo começa nele e tudo termina nele. Não há história fora de Cristo. Não há tempo fora do seu domínio. Não há vida que escape do seu governo. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o Senhor absoluto da história. E ele acrescenta: Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aqui está o fundamento da nossa fé. A morte não pôde retê-lo, o túmulo não pôde vencê-lo, o inferno não pôde derrotá-lo. Cristo venceu e vive para sempre. E então vem a declaração final: Tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa que o poder sobre o destino eterno dos homens está nas mãos de Jesus. Não está nas mãos de religiões. Não está nas mãos de líderes humanos. Não está nas mãos de Satanás. Está nas mãos do Cristo ressurreto. Meu irmão, minha irmã, isso confronta toda falsa segurança. Porque muitos vivem achando que têm controle da sua vida, mas esquecem que só Cristo tem as chaves. Você pode conquistar o mundo, mas se não tiver Cristo, a porta do céu estará fechada para você. Você pode ser reconhecido pelos homens, mas se Cristo não te abrir, as chaves da eternidade não estarão em suas mãos. E aqui está o consolo dos verdadeiros crentes. Se Cristo tem as chaves, ninguém pode roubá-los de sua mão. Se Cristo tem as chaves, nem a morte pode derrotar os que estão nele. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Mas aqui está também o juízo dos falsos. Se Cristo tem as chaves, ele pode fechar a porta para sempre. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando fecha,
ninguém abre. Apocalipse 3:7. E naquele dia, muitos ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Portanto, a pergunta final deste sermão é direta: Cristo abrirá ou fechará a porta para você? Ele será sua vida ou seu juízo? Ele será seu salvador ou seu acusador? Porque a eternidade já está em suas mãos. Ele tem as chaves e só ele decide o destino de cada alma. Diante disso, a única resposta possível é rendição. Caia como João caiu, prostre-se como os santos se prostram, confesse como os mártires confessaram. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Porque fora dele não há vida, fora dele só a morte e inferno. Mas em Cristo há vitória, há perdão, a eternidade.